Eu sou o Pereira Neto, sou editor do blog sobre o framework KM Action e desse canal no YouTube. Bem-vindos ao canal e vamos ao vídeo. Este vídeo é a parte 8 da ontologia do framework KM Action. O propósito dele, então, é dar continuidade ao tema, né, falando sobre novos elementos dessa ontologia, com destaque no conceito de ação. Então, nele, iremos falar sobre os conceitos de intenção, ação, resultado, avaliação. Vamos fazer uma comparação desses conceitos com o Business Motivation Model e, posteriormente, com o DevOps, destacando, né, ao longo do vídeo, as dimensões da inteligência e do conhecimento, que é o propósito maior do framework KM Action, de forma que ele possa contribuir para que uma empresa se transforme numa empresa inteligente, Smart Enterprise ou Enterprise 4.0. O propósito maior desse vídeo é falar sobre o conceito de ação como um dos elementos da ontologia do framework KM Action. Mas a título de recordação, nós vamos falar rapidamente no início desse vídeo sobre os outros elementos que foram vistos em vídeo anterior, que são os conceitos de objeto, ligação, transição e transformação, e além disso, né, os conceitos de estado, né, estado de objeto e mudança de estado de objeto ou evento. Além disso, também falamos sobre, especificamente no vídeo passado, sobre o conceito de configuração ou situação de objeto. Além disso, no vídeo passado, nós falamos sobre o conceito de dimensões. E aí falei sobre as dimensões dos objetos, as dimensões das ligações, a dimensão do porquê, a dimensão do como, e outras dimensões, como a dimensão espacial, a dimensão temporal. Falei também sobre a dimensão estrutural, a dimensão comportamental, né? E agora eu introduzo a ideia, né, o conceito de dimensão do real, uma vez que todos esses elementos que foram vistos anteriormente podem ser considerados, né, abstrações sobre elementos que existem no mundo real, independente do ser humano, em que pese o fato do ser humano, né, fazer parte do mundo real. Mas esses elementos, né, vistos até então, são elementos que independem do ser humano. O conceito de ação, ou o elemento ação da ontologia do framework KM Action, no entanto, ele está intimamente relacionado com o conceito, com a ideia do ser humano. E aí, então, vão surgir outros elementos relacionados com o conceito de ação e outras dimensões. É o que nós iremos ver neste vídeo. O propósito maior do framework KM Action é tornar as empresas inteligentes, Smart Enterprise ou Enterprise 4.0. Nesse vídeo, o principal conceito que nós estamos abordando é o conceito de ação. Então, nós temos que ver como essas duas coisas se relacionam. E é o que nós iremos ver neste vídeo. Nessa primeira citação, nós podemos ver o forte relacionamento entre inteligência e ação. Ação é a real medida da inteligência. Nessa outra citação, nós podemos ver novamente o relacionamento entre os conceitos de ação e inteligência. Então, nessa citação, ação é movimento com inteligência. O mundo está cheio de movimento. O que o mundo necessita é mais movimento consciente, mais ação. O conceito de ação, ele vai estar inserido no framework KM Action dentro de um contexto muito mais amplo, que é o contexto da inteligência, do conceito de inteligência, ou dimensão da inteligência. Por meio da inteligência, os seres humanos, né, eles constroem uma visão do mundo, uma world view. E nós podemos, então, dizer que
visão do mundo, né, é um termo em português utilizado para descrever a perspectiva ou conjunto de crenças ou valores que uma pessoa, um grupo ou uma empresa, né, tem em relação ao mundo e à realidade. Essa perspectiva ela é formada a partir de diversas influências, como a cultura, a religião, a educação, a experiência pessoal, entre outras. Uma visão de mundo, né, ela pode afetar a forma como uma pessoa, um grupo ou uma empresa, né, compreendem e interpretam os eventos e os fenômenos e como ela se comporta e interage com outras pessoas, com outros grupos ou com outras empresas e a própria natureza. E, além disso, né, a visão do mundo, né, ela permite que as pessoas, os grupos e as empresas, né, estabeleçam prioridades e objetivos ao longo do seu ciclo de vida. Uma visão de mundo, como nós iremos ver mais adiante, ela é uma construção complexa e multifacetada e que pode variar amplamente entre indivíduos, grupos e empresas, e até mesmo culturas, civilizações. Na filosofia, uma visão do mundo é frequentemente discutida em relação a outras questões fundamentais da existência humana, né? Como a própria natureza do universo, a origem, o propósito da vida, a existência de Deus, a moralidade, a ética, entre outras. E a visão do mundo ela é considerada uma parte importante da identidade de uma pessoa, né? De um grupo de pessoas ou de uma empresa. E ela pode ser influenciada por diversas correntes filosóficas. Então, existem vários exemplos de visões de mundo, né? E cada uma dessas perspectivas, ela pode interagir com as suas próprias interpretações sobre a realidade e a forma como os indivíduos, os grupos e as empresas devem interagir com o mundo ao seu redor. É por isso que no framework KM Action nós começamos a montar a visão do mundo, a worldview do framework KM Action, baseado naquilo que eu falei no início desse vídeo sobre as dimensões do real e que se encontram aí detalhadas na parte inferior da figura. Bom, então, o conceito de ação, que é o que nós iremos ver a seguir, ele está dentro desse contexto mais amplo, né, que é a dimensão da inteligência ou dimensão da visão do mundo. Intenção, ação e resultado são conceitos que se relacionam fortemente. Nós podemos dizer que intenção ela é o desejo ou propósito de se realizar uma determinada ação. A ação, propriamente dita, né, vai ser a execução de uma atividade planejada com base na intenção. E o resultado é o efeito ou consequência da ação realizada. Agora, vamos falar especificamente sobre o conceito de intenção. Então, a intenção, ela é o desejo ou propósito de se realizar uma determinada ação. A intenção é uma etapa prévia à realização da ação. E a intenção pode ser influenciada por diversos fatores, né, como a cultura, a personalidade, as experiências passadas e as circunstâncias atuais. Especificamente, né, nas empresas, a intenção ela é um fator preponderante, pois ela vai influenciar a direção e o sucesso dessa empresa. Então, dentro do contexto empresarial, a intenção ela pode ser definida como a motivação ou o propósito que impulsiona as ações empresariais. Outro aspecto importante da intenção é que nas empresas ela pode se referir à intenção estratégica, e normalmente esse é o caso.
Então, a intenção estratégica é a direção que a empresa deseja seguir para alcançar suas metas e seus objetivos. Um outro aspecto importante da intenção estratégica é que ela deve estar alinhada com a cultura organizacional, com as crenças da empresa, né? E com os próprios valores dessa empresa, para que ela possa ser implementada de forma eficaz. Uma outra característica importante da intenção empresarial é que ela deve ser clara e deve ser compartilhada por toda a organização, uma vez que, se isso acontecer, isso pode ajudar a orientar as ações da empresa e garantir, não é, que todos os colaboradores trabalhem em direção a um objetivo comum. Vamos agora a duas citações interessantes sobre os conceitos de intenção e ação, com o propósito de nós entendermos melhor como esses dois conceitos se relacionam. Então, a primeira delas é que a intenção é o princípio da ação, ou seja, isso reforça a ideia, né, de que toda ação ela começa com uma intenção. E a próxima citação é: tudo começa na intenção, mas a intenção sem ação não levará a lugar nenhum. Ou seja, a intenção ela deve originar uma determinada ação, senão nenhum resultado será alcançado. E agora, finalmente, vamos ao conceito de ação. Uma ação ela é a execução de uma atividade planejada com base na intenção, e ela envolve colocar em prática o que foi planejado previamente. A ação ela pode ser influenciada por diversos fatores, como os recursos disponíveis, onde eu destaco os recursos humanos e até mesmo os recursos tecnológicos. Eu irei chamar esses dois grupos como atores ou agentes, que podem ser humanos ou tecnológicos, com suas respectivas capacidades, conhecimentos e inteligência. Então, a ação ela é um termo amplo, né, que pode ter vários significados, dependendo do contexto em que esse termo é utilizado. Por exemplo, na filosofia, a ação pode ser entendida como a capacidade do ser humano de escolher e executar determinadas ações. Já na física, a ação ela se refere a uma grandeza que mede o efeito de uma força ao longo do tempo. E na psicologia, a ação pode ser compreendida como um comportamento observável de um indivíduo. De um modo geral, uma ação pode ser entendida como um ato ou uma atividade que tem um propósito ou finalidade e que é executada por um agente ou ator humano ou tecnológico. E agora vamos falar sobre o conceito de resultado, que é o efeito ou a consequência de uma determinada ação realizada num determinado momento do tempo. O resultado, então, ele é a etapa final de um processo que envolve, né, a avaliação se a ação foi bem sucedida ou não, se alcançou os objetivos propostos e tomada de decisão acerca dessas avaliações, que podem redundar no estabelecimento de novas intenções. O resultado, então, ele pode ser influenciado por fatores como a qualidade da execução da ação, a eficácia da estratégia utilizada e condições externas e internas dos influenciadores da empresa. Então, os resultados, eles normalmente são associados ao conceito de influenciador interno e externo e suas respectivas influências, de acordo com o Business Motivation Model da OMG, que nós vimos em vídeo anterior desta série. Vamos ver agora duas citações sobre o termo resultado, né, relacionando esse termo com os conceitos de intenção e de ação. Essas duas citações são
parecidas, apesar de terem descrições diferentes. Então, na primeira delas, não é a intenção que valida um ato, mas o seu resultado. Então, aí nós estamos relacionando, né, o conceito de resultado com o resultado de intenção. E, na segunda citação, o resultado não vem apenas da intenção, mas sim da ação. Então, aí, nessa outra citação, nós destacamos o fato de que os resultados, eles estão diretamente ligados às ações, ou seja, não existe resultado sem ação, mas as ações, elas são decorrentes das intenções. Nós podemos resumir tudo isso que nós vimos anteriormente dessa maneira. A ação representa o que você fez, a intenção, por que você fez, e o resultado é aquilo que se alcançou. Com tudo que foi visto anteriormente nesse vídeo, nós podemos agora entender melhor esse amplo contexto dentro do qual está contido o conceito de ação. Então, a inteligência, né, ela começa com a motivação, né? Então, aquilo que nós vamos chamar de dimensão motivacional, né, que corresponde, né, à questão, né, o why, o porquê, né? Dentro dessa dimensão, então, nós temos os valores, né, as crenças, a cultura organizacional, e isso, então, esses valores, né, vão influenciar, né, a orientação ou a direção empresarial. E aqui, especificamente, está a visão do futuro da empresa, a missão da empresa, né? E essa visão do futuro e a missão da empresa, que eu chamei ali de orientação e direção, isso vai influenciar diretamente nas intenções empresariais. Essas intenções, então, são as metas e os objetivos. Essas metas e objetivos, ou a intenção empresarial, então, vai definir as ações a serem seguidas de forma que essas intenções sejam alcançadas. Essas ações, então, dentro de uma empresa, né, vão ser constituídas basicamente pela estratégia e pela tática empresarial. A ação, uma vez executada, ela vai gerar resultados, né, que vão ser monitorados pela empresa. E com base nessa monitoração, então, esses resultados serão avaliados, e aí podem ser utilizados vários modelos de avaliação, um deles é o modelo SWOT, e após essas avaliações, decisões serão tomadas. E essas decisões podem redundar em mudanças, né, na visão do futuro, mudança na missão da empresa, até mesmo mudança nos valores e o consequente reflexo na intenção empresarial. Bom, com isso vão aparecer duas dimensões novas, né? Uma dimensão que eu chamei de dimensão wish, que é a dimensão dos desejos, né, ou das intenções empresariais, e a dimensão way, ou seja, o caminho, né, a dimensão dos caminhos, né, que são as ações, né, ou estratégias e táticas a serem seguidas pela empresa de forma que os seus desejos ou intenções venham a ser alcançados. Então, esse é o contexto mais amplo, né, do conceito de ação que eu mencionei no início desse vídeo. E agora nós vamos linkar tudo isso com o Business Motivation Model, que eu acabei de mencionar. Então, o Business Motivation Model é um modelo da OMG, por meio do qual uma empresa pode modelar, né, a sua motivação do negócio, e o conceito de ação e com os outros elementos relacionados com a ação que eu mostrei anteriormente, então eles podem ser mapeados para o Business Motivation Model. Então, quando eu falei sobre direção ou orientação, né,
esses dois conceitos estão ligados à visão e à missão da empresa, né? Sendo que a visão ela define, né, ou delimita, né, a missão da empresa. Além disso, nós temos o conceito de intenção, né, que são os resultados desejados, ou seja, as metas e os objetivos da empresa, né? E o conceito de ação que está ligado aí a uma série de outros conceitos, né? Onde o primeiro deles é o curso de ação, ou seja, as estratégias e as táticas empresariais. Além disso, né, as diretivas, né, que são as políticas de negócio e as regras de negócio, tudo isso delimitado pelas capacidades de negócio, né? E os seus links com os processos de negócio, regras de negócio, os fatos de negócio e os termos de negócio. E os resultados, né? Os resultados alcançados, né? Que, como eu disse anteriormente, estão linkados aos influenciadores externos e internos. E esses resultados, então, serão avaliados com o uso de algum modelo de avaliação. No caso, no Business Motivation Model, eles propõem a utilização do modelo SWOT e as tomadas de decisão decorrentes dessas avaliações que poderão gerar novas intenções, novas direções, orientações ou até mesmo mudança nos valores empresariais. E tudo isso, né, gera aquilo que nós chamamos de conhecimento empresarial. E esse conhecimento gerado, né, ele é utilizado, né, nessas atividades ou nessas ações que são mencionadas no modelo, no framework KM Action e no seu detalhamento aí no Business Motivation Model. Vamos ver agora outro exemplo sobre ação empresarial, dessa vez utilizando como contraponto o modelo DevOps, que já mencionamos anteriormente em outros vídeos dessa série. Então, a ação empresarial, né, ela começa com uma intenção, né, uma situação desejada. Neste caso específico, com o uso do DevOps, vamos imaginar um produto desejado, né, ou um resultado desejado. Isso, então, define a intenção do negócio, né, a intenção da empresa, e a partir dessa intenção, nós vamos, então, executar uma ação empresarial. Com o uso do DevOps, essa ação inicial é chamada de ação de desenvolvimento, que é seguido por uma ação de operacionalização, e ambas dependem daquilo que nós chamamos de conhecimento, né? Esse link é importante para o próximo vídeo da nossa série, onde nós vamos falar sobre a dimensão do conhecimento e qual a sua influência nas ações empresariais. Bom, a operacionalização, então, é a segunda ação, né? E ela, então, vai efetivamente gerar um resultado, né? Ou seja, um resultado ou situação alcançada, produto alcançado ou resultado alcançado. E a seguir, então, nós temos a atividade de monitoração, que está, na realidade, capturando esses resultados alcançados. Após a monitoração, então, nós vamos passar por um processo de avaliação. E, no caso em questão, né, essa avaliação vai constatar a existência de um problema, ou seja, o resultado, né, ele não corresponde exatamente à intenção. Então, uma vez avaliada essa situação, né, a constatação de um problema, vai ser tomada uma decisão. E essa decisão, então, pode ser, né, uma mudança na intenção, ou se rodar novamente todo o processo do DevOps, né, ou seja, todas as ações dentro do desenvolvimento e todas as ações dentro da operacionalização, até que se alcance um resultado compatível com a intenção inicial. Com isso, nós concluímos este vídeo, onde o propósito foi falar sobre
a nossa ontologia do framework KM Action e destacar o conceito de ação e outros conceitos diretamente relacionados. No vídeo, nós fizemos também uma comparação desses conceitos com o Business Motivation Model e o DevOps, com foco no conhecimento e a inteligência, visando propiciar que uma empresa se torne uma Smart Enterprise ou Enterprise 4.0. Em breve, outros vídeos serão criados para mostrar outros aspectos do nosso framework. Se vocês gostaram, curtam este vídeo e, se possível, se inscrevam no canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.